E aí, tudo bem? Que tal mostrarmos 40 curiosidades incríveis para você em menos de 10 minutos? Vamos lá? Ah, e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Nos últimos 20 anos, os cientistas encontraram mais de 1000 planetas fora de nosso sistema solar. O grande responsável por esse feito foi o telescópio espacial Kepler. Ele foi projetado pela NASA para procurar por planetas com características habitáveis fora do sistema solar. Sua missão durou 9 anos e meio. Os cachorros machos levantam as pernas quando estão urinando por um motivo. Eles estão tentando deixar sua marca mais alta, para transmitir a mensagem de que são altos e intimidadores. Você sabia que a língua de uma baleia azul pesa mais do que a maioria dos elefantes? Uma língua de baleia azul pesa algo em torno de 2,7 toneladas e, quando completamente expandida, sua boca é capaz de reter até 90 toneladas de alimento e água. As pessoas de olhos azuis geralmente têm maior tolerância ao álcool. Isso pode estar relacionado com o DNA. Essa foi a conclusão de um estudo inédito que avaliou o perfil genético de 1.263 estadunidenses com ascendência europeia diagnosticados com alcoolismo. Você nasceu com 300 ossos, mas quando for adulto terá apenas 206. Isto porque, embora os bebês tenham mais ossos, não são ossos como os dos adultos. Os ossos dos bebês são maioritariamente feitos de cartilagem, um tecido maleável e flexível como o do nosso nariz ou das nossas orelhas. Como os ossos estão divididos em vários segmentos e feitos deste tecido maleável, o bebê pode dobrar e se mexer no útero. Isso facilita a passagem pelo canal de parto sem danos. Legal, né? Você sabia que o olfato dos cães é 40 vezes mais poderoso do que o dos humanos? Aliás, algumas raças de cachorro conhecidas como cães farejadores podem chegar até 220 milhões de células olfativas, enquanto os seres humanos possuem em média 5 milhões. Incrível, né? Tenho certeza que você já comeu algodão doce. Pois é, mas você sabia que o algodão doce foi inventado por um dentista? Ele chamava James Morrison e resolveu aliar seu talento de dentista com a paixão por gastronomia para inventar a máquina elétrica de doces. As bananas são curvas devido à forma como crescem, em direção ao sol. O nome desse fenômeno é fototropismo, que é um crescimento orientado da planta em resposta a um estímulo, a luz. As pessoas que comem chocolate amargo têm menor probabilidade de ficar deprimidas, descobriu um grande estudo. Pelo menos agora você pode comer seu chocolate sem culpa. A Finlândia tem mais saunas do que carros. Com 5,5 milhões de habitantes e 2 milhões de saunas no país, é fácil encontrar saunas em locais de trabalho, aeroportos e residências. O pintor Pablo Picasso foi um dos suspeitos no roubo da Mona Lisa em 1911. O quadro foi roubado do Museu do Louvre. O crime aconteceu em uma época em que o sistema de segurança do local era uma piada comparado com o de hoje em dia. Sabia que, em média, uma pessoa passa 6 meses de sua vida parada no semáforo, esperando a luz vermelha ficar verde? Isso é tempo pra caramba. A Terra não é exatamente redonda. A rotação e a gravidade causaram um leve achatamento. Essa forma é chamada geóide. O casamento do príncipe Charles com a falecida princesa Diana atraiu quase 750 milhões de pessoas, que assistiram ao evento em seus televisores. Em média, uma pessoa anda o equivalente a 3 vezes ao redor da Terra na vida. Nada mal se levarmos em consideração que a circunferência da Terra é de 40.075 quilômetros. O núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol. As temperaturas do núcleo podem atingir 6.000 graus Celsius. No Japão, o dente torto é considerado bonito e atraente. Assim como as impressões digitais, todo mundo tem diferentes impressões na língua. As borboletas provam sua comida com os pés. Para uma borboleta, sentir sabor com os pés não é nojento. Elas têm órgãos receptores nessa região. Os pássaros não urinam. As aves são animais que têm como seu principal excreta o ácido úrico. Esse excreta é retirado do sangue por meio dos rins e de lá é conduzido diretamente à uretra, onde é eliminado pela cloaca. Uma pulga pode pular até 200 vezes sua altura.
O segredo do pulo longo é que o corpo do inseto tem uma estrutura nas pernas traseiras, que atuam como uma mola presa ao solo. O coração humano produz pressão suficiente para jorrar o sangue para fora do corpo a uma distância de 10 metros. Os CDs foram feitos para comportar 74 minutos de música, pois essa é a duração da Nona Sinfonia de Beethoven. Você já ouviu falar em uma lâmpada que permanece ligada continuamente há mais de 110 anos? Pois é, a lâmpada fica em um quartel de bombeiros na cidade de Livermore, na Califórnia. Ela foi doada por um empresário local e fabricada à mão por uma empresa pioneira no setor. Sabe qual a maior palavra da língua portuguesa? A mesma se refere, entretanto, a uma doença causada pela respiração de cinzas vulcânicas, pneumo-ultramicroscópico silicovulcanoconiótico. Um volume do tamanho da cabeça de um alfinete, feito do material de uma estrela de nêutrons, teria uma massa de 1 milhão de toneladas. O Sol é 330 mil vezes maior que a Terra. Aliás, você sabia que o Sol possui 99,9% de toda a matéria do Sistema Solar? Poxa, ele é enorme, né? Júpiter é 2 vezes maior do que todos os outros planetas, satélites, asteroides e cometas do Sistema Solar juntos. A estrela mais luminosa da Via Láctea é Eta Carinae, que emite 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. A constelação do Cruzeiro do Sul é formada por 54 estrelas, porém, somente 5 são visíveis a olho nu. O topázio é uma pedra preciosa rara, muito utilizada em joalharia. Pode ser incolor ou apresentar uma coloração azul, branca, cinzenta, verde, amarela, castanha, laranja, púrpura ou rosa. No entanto, quando é exposta ao calor e à luz do sol, a sua cor sofre alterações. O petróleo é uma rocha sedimentar líquida, que tem origem na deposição nos fundos dos oceanos de organismos marinhos, que foram depois cobertos por sedimentos e sujeitos à ação de micro-organismos decompositores. Você sabia que ciclistas profissionais fazem xixi durante a corrida? Isso ocorre quando os circuitos são longos. Quando é possível, eles param a corrida e urinam no acostamento, mas se isso for atrasar a corrida e prejudicar o desempenho, eles acabam fazendo xixi enquanto pedalam mesmo. O maior número de expulsões já visto em uma partida de futebol brasileira ocorreu entre Portuguesa e Botafogo pelo torneio Rio-São Paulo de 1954. Foram 22 jogadores expulsos depois de uma briga entre as duas equipes. Considerado um dos melhores dribladores de todos os tempos, Garrincha tinha a coluna deformada, pernas arqueadas e uma perna 6 centímetros maior do que a outra. Existem mais bactérias no seu organismo do que pessoas em toda a face da Terra. Há aproximadamente 100 trilhões delas vivendo no nosso corpo. Temos cerca de 7 octilhões de átomos no nosso corpo. Cada átomo, a unidade básica da matéria, contém um núcleo maciço e denso rodeado por elétrons. Acontece que o núcleo é bem pequeno em relação ao tamanho do átomo. Por exemplo, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de tênis, os elétrons estariam a 500 metros de distância dele. Assim, a maior parte de um átomo é espaço vazio. O estômago dos humanos precisam criar uma nova camada de muco a cada 2 semanas ou ele digere ele mesmo. Em média, 12 recém-nascidos serão entregues aos pais errados diariamente. O aipo, também conhecido como salsão, é uma hortaliça originária da região mediterrânea e pertence à família Apiácea, a mesma da salsa, da cenoura e da mandioquinha salsa. Destaca-se como fonte de ferro, de cobre, de vitaminas A e B6, em menor quantidade de vitamina C. É preciso mais calorias para comer um pedaço de aipo do que o aipo pode fornecer. Ou seja, ele tem calorias negativas. E por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.